Honorato e Caninana, e Caninani Honorato, e a Honorato tem escândalo. Ogum dire mata mata joabarile. Ogum dire mata mata joabarile. Oh, lele, oh, baba, orixá, ogum lami jaré. Oh, lele, oh, baba, orixá, ogum lami jaré. Te passou e te curou, te passou e te curou, e mandou a ganga. Sandinaraue, Sandinaraue, zapato sopoe, Sandinaraue, oh. Sandinaraue, Ogum dire mata mata joabarile. 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 Te passou e te curou, e mandou a ganga. Te passou e te curou, te passou e te curou, e mandou a ganga. Sandinaraue, Ogum dire mata mata joabarile. Ogum dire mata mata joabarile.
passou e te curou. Te passou e te curou. E mandou a grande caô. Ei, aô. Ei, aô. Te passou e te curou. Te passou e te curou. E mandou a bunda. Ei, aô. Ei, aô. Pode se aproximar. Salomé não vai pegar. Só João Batista. O que significa para vocês quando uma pessoa aparece e desaparece ao mesmo tempo? Não, amém. Essa performance que eu apresento hoje tem como título Perspectivismo de Salomé. Entidade ou modo de existência? Também poderia se chamar Nova Salomania. Ou ainda, Instruções para como se tornar Salomé. Duas faces de Salomé. Entidade ancestral e modo de existência. Meu, santo e desenho. Eu coloco em jogo dois temas. A mulher e a dança. Eu vou falar da mulher e da dança. Como eu aprendi com o professor Patrick Pessoa, ele é um saidista, um crítico de arte, toda a palestra de fora, ela tem que ser conhecida. Eu pensei a sua força, meus lábios que vou falar, Oscar Wilde, 1893. Como juntar vestígios? Como organizar e juntar pedaços? Salomé. Eu sou num horror só. Salomé. Shalom. Shalom.
dançarina, personagem, mito, femme fatale, mulher bíblica, arquétipo. Sua aparição mobiliza reflexões sobre o feminino, a mulher, o amor e a dança. Quem é Salomé? Pergunta mantra que deu origem ao projeto de pesquisa Antropologia da Dança, Salomé, Etnografia do Feminino e Autoetnografia, no Departamento de Arte Corporal, eu sou professora de dança desde 2009. O tema move pesquisa acadêmica e artística de forma indissociável, por meio de 3 dispositivos de captura: Rastros de Salomé, Entrevista com Salomé e Salomé Trilhas. Primeira aparição. Eu dividi essa palestra de formas em 3, ou 4, ou 7 aparições de Salomé, ou instaurações de Salomé. Primeira aparição. Como organizar, como juntar. O cigarro e Salomé são 2 entidades que não me abandonam. O mau cigarro é a ação cotidiana concreta. Cigarro aceso é ampulheta marcando o início e o fim da performance de dança. Dura o tempo de um cigarro. O cigarro aceso espalha fumaça. Há um mistério no ar. O cigarro é do meu dia a dia. É teimosia de uma mulher asmática. Fumar habita muitas horas do meu dia enquanto eu me detenho a fazer tantas coisas. Ah, Salomé. A Salomé, ela tem de mais longe. Ela tem dos mitos de origem da dança, das especulações sobre o que é ser uma mulher que dança. Desde os meus 7 anos de idade, quando eu a vi pela primeira vez dançar numa novela na Rede Globo. A minha criança bailarina ficou tão fascinada pela dança dos 7 véus que nem registrou a troca dessa dança pela cabeça do João Batista. Para mim, a Salomé era a dança. Eu fui cumprindo a minha trajetória no mundo sempre dançando. Entre um espetáculo e outro, eu estudava diversas narrativas, opiniões sobre quem era a Salomé, a personagem de Salomé. Eram rastros ainda muito distantes de mim. As representações sociais mais difundidas sobre ela se fixaram na imagem sensual, a mulher fatal, personagem dançarina famosa. Ela foi apontada como exuberante, cruel, assassina, voraz e má. Conhecida figura no meio artístico, a sua imagem ela foi escancarada na literatura, no teatro, na ópera, na dança, na pintura. Eu comecei a ficar um pouquinho desconfortável. Quando eu me dei conta, aquela Salomé da minha infância, que representava a dança, ela passou a ser uma predadora do amor, porque ela tornou a dança erotismo, sensualidade e morte. Uma vez eu aceitei fazer, sério mesmo, o ano era 2013, aqui no Rio. Eu aceitei fazer a cena final, o monólogo, Salomé, Voz da Glória, numa montagem, que eu vou recentemente também estava comigo, de Marcelo Aquino, aqui no Rio de Janeiro. Eu dancei, eu bebi vinho, eu dilacerei o texto em francês, porque o Oscar Wilde era em inglês, mas para ele a língua do amor era o francês. E aí eu disse o texto em francês forte, e eu fiz o monólogo. Quando eu terminei o monólogo, eu soltava daquela guerra, daquela porta-cabeça de João Batista.
do memória até de Ocanã. Isso. Final, exultada, me dei conta que eu tinha sido capturada. Salomé estava. Sabem o que mais? Eu me senti perdidamente apaixonada. Das versões que são muitas do livro de Oscar Wilde, eu observei o uso de dois verbos para falar do beijo, amor, desejo. Amor e desejo. Quando eu fiz o monólogo, eu escolhi, claro, falar desejo, para evidenciar a minha paixão e o meu desejo carnal por eu fui decapitada do mesmo modo que eu bati. Je suis Salomé. Je suis Morro. A Salomé é uma ancestral minha, porque esse sobrenome Morro, eu nunca senti nada parecido com algo que fosse uma identidade, de uma ancestralidade francesa, até conhecer. Salomé me mostrou. Vocês lembram do Gustavo Morro, meu parente? Então, esse meu tio-avô, tataravô, ele era enlouquecido, ele ficou enlouquecido pela Salomé, ele se apaixonou. A Salomé também capturou. Ele fez mais de 300 mil desenhos e fotos sobre a Salomé. Eu divulguei. Segunda aparição. A performance do Tempo do Cigarro e Salomé dançou. Ela se escondeu. É ela e o cigarro. Essa performance dura 7 minutos, que é o tempo em que eu fumo um cigarro. Isso quando eu estou tranquila, né? Porque a Salomé ela não deixa. Aliás, isso eu já. Posso fumar aqui? Posso fumar, certo? E respirar. Essa Salomé está sempre ela. A xamã. Por que eu falo que a Salomé perspectiva, né, no perspectivismo ameríndio do Ribeiro de Castro, antropólogo, nosso colega, o que eu costumo dizer que a Salomé é uma xamã? Porque assim como uma xamã, ela tem alguns objetos, algumas construções, e ela precisa de materialidade. Lembra do Copenau, no passado, Copenau, que a gente leu? Os chapiris. Fazer a passagem. Ela manda cortar a cabeça, mas ela precisa encontrar a cabeça de Ocanã perdida no mundo dos não vivos. É esse o mundo que a Salomé viaja. Para fazer essa viagem, ela precisa do campo e do desenho. E é por isso que ela desenha e redesenha e força o traço da cabeça de Ocanã. Ocanã! Je me sens ta bouche, Ocanã! Je me sens ta bouche. Ela precisa reforçar o traço dos mortos. Tantas aparições de Salomé.
terceira aparição. Quem é Salomé? Quem é? Quem é Salomé? Me diz quem é. Eu estou procurando por ela. Quem é essa Salomé? Contaram que a história de Salomé é um mito. Eu considero a Salomé, já falei, uma ancestral minha. Jesus Salomé, Jesus morrou. É uma herança. Eu recorri a vários registros, eu descobri muita Salomé. Os desenhos é o apelido de esboço raio-x. Esboço raio-x Salomé 1. Esboço raio-x Salomé 2. Esboço raio-x Salomé 3. Cabeça de Ocanã. Quanto tempo eu perdi colecionando cabeças, barbas e bocas. Quantos amores eu perdi, Salomé, enquanto eu estava lá buscando, desenhando, redesenhando e reforçando o traço da cabeça. Jesus, Salomé. Quantos amores eu perdi, Salomé. O ano é 1881. A gente está na biblioteca da Universidade de Zurique. A única biblioteca, essa aqui, que à época aceitava estudantes mulheres. Sentada naquela cadeira, Luandria Salomé, filósofa, escritora, a Lu Salomé. Mais tarde se torna psicanalista. Que linda! Nesse momento, ela escreve cartas de agradecimento a Freud, o mestre. A casa é forte. Cuidado. Maria Salomé, a parteira de Jesus, esposa de Zebedeu, mãe dos apóstolos Tiago e João. O que ela faz? Ela se prepara para o parto de Jesus. Quando ela toca na vagina de Maria, sua mão é queimada. Você sabe o que acontece? A ferida é curada. Ela pega nas mãos do bebê. Aqui abaixo de mim há uma caverna. Nessa caverna foram encontrados os restos mortais de Santa Maria Salomé, a curandeira, a senhora dos ungüentos, aquela que ungiu e banhou Jesus no dia da sua ressurreição. Quem estava ao lado de Maria e Maria Madalena, quando Jesus foi crucificado. Cuidado! Aqui embaixo de mim, nessa mesma caverna, Jung teve uma das suas mais terríveis visões. Aqui eu consigo ver o sonho de Jung. Ele encontra o profeta Elias, a sua filha Salomé, cega, envolta numa serpente. Anos mais tarde, ele vai escrever no livro vermelho a porta de Elias e Salomé. Ele vai dizer, e essa Salomé envolta na serpente é a cura do feminino. Ah, isso, Jung. Ai, eu não. Estão vendo?
todos os lados. É a princesa Salomé, banquete para Herodes. Estão ouvindo? Não lembrava. Salomé, não lembrava que essa nossa dança era tão linda. Dança, Salomé. Lembra dessa mulher? Depois dessa nossa dança, você vai mandar cortar a cabeça do profeta. Nós duas vamos ficar com as mãos sujas de sangue. Sapato soe. O que significa a escuridão para cada um de vocês? Se a gente pudesse mergulhar a pena nas trevas para escrever. Se a gente pudesse mergulhar a pena nas trevas para tirar de lá os corpos, os sentimentos, as histórias, as modalidades de ser, que os silêncios, que as invisibilidades e as entrelinhas conseguem acolher. O que para vocês significa a escuridão? O Carlos Papá, ele é um indígena, ele é cineasta e ele é um líder espiritual do povo Guarani Embiá. E ele disse certa vez numa palestra, numa fala assim,
nessa roda em torno do fruto proibido, ele disse que ele achava muito parecido o amor com a escuridão. Porque na escuridão não existe distinção de nada, como o amor faz. Quando o amor se derrama, ele não distingue. Então, a sua esposa, a Cristine Tecuá, ela falou assim, isso me fez lembrar da mulher. Se a gente for falar de escuridão, a gente tem que falar da mulher. E aí o Ailton Krenak, ele disse, o homem branco, ele colocou todo o mal na escuridão e hoje o homem branco tem medo de entrar na escuridão. A Salomé, ela trouxe a gente e a gente foi levado até um caminho onde a gente pudesse tocar a escuridão. Pelo menos eu senti assim, eu não sei como é que vocês sentiram. Perceberam que a gente entrava em algum lugar onde tinham vestígios e também a gente entrava em alguns lugares que tinham luz. Então, ela está conjurando esse amor da escuridão. Ela está conjurando o amor dessa escuridão. Tá bom, Tiago? Eu não sabia o que era conjurar, eu só sabia que o nome dessa fala tinha que ser Conjurando o Amor, Entrevista com Salomé. Então, eu fui buscar no dicionário. Alguém sabe o que é conjurar? Quer dar uma dica? Não é prova, não. Hein? Chamar, exatamente, invocar. Um dos sentidos é você invocar forças naturais. Né? Naturais não, sobrenaturais. Né? Mas você pode esconjurar e conjurar, conspirando com várias pessoas para exorcizar. Exatamente, mano. Exatamente. Exatamente. E uma das formas mágicas que a gente tem de conjurar, não ainda o amor, mas de conjurar, é quando a gente ativa os mitos através da presença, através do corpo. Então, o Joseph Campbell, ele falava que essa é uma das funções místicas do mito. Conjurar, pegar as forças naturais, levar a gente para padrões, na verdade, para aquilo que fica atrás dos padrões, que é lá na linguagem dos símbolos. E os símbolos, eu não sei, né? A gente hoje falou muito de... Numa das mesas tinha um rapaz falando de símbolo e eu fiquei lá escutando ele. O símbolo é como um botão, é como aquele clique que a gente dá no celular que abre uma série de coisas. Então, a Salomé, nesse momento, ela estava apertando os nossos botões. Através do corpo, através da dança, ela mesma fala que a Salomé, de alguma forma, que, na verdade, a Salomé vai buscar esses símbolos através do corpo. Nesse sentido, a Salomé, ela conjura o amor, porque ela vai e volta da escuridão e traz vestígios para a gente, e ela ativa essa função mística através do corpo de mulher. Por que eu estou ressaltando especificamente isso aqui hoje? Não só porque a Salomé trouxe isso para a gente, como a gente estava ali, todo mundo muito perto naquelas cadeiras, sentindo o corpo um do outro, como também, se vocês perceberem, todas as atividades físicas que são passadas para nós. Eu sou professora de educação física, eu não exerço a função, mas eu já fui professora de educação física. Todas as posturas que são dadas de atividade física para vocês, para as mulheres, é igual o que é dado para os homens. Só que a resposta hormonal da mulher é completamente diferente da resposta hormonal dos homens. Então, você chega na menopausa e você faz os mesmos exercícios de antes. E aí você começa a ficar totalmente descompensada, porque aqueles exercícios e aquela forma de trabalhar teu corpo funciona completamente do que é dado para os homens. Nós não somos mini-homens, como diria a
esqueci o nome dela, a Jamie Smith. Então, conjurar também pode significar, né, a gente se unir, a gente conspirar para expurgar alguém, para a gente mandar alguém embora ou tirar as forças malignas. De alguma forma, Salomé, ela se uniu com a mãe dela e tinha questões políticas que eu não vou entrar agora, naquela época, eles se juntaram para acabar com João Batista, né? Então, houve essa conjuração também. E também de se aproximar, de conjurar. Salomé, ela conjura, ela também quer se aproximar. Na hora que ela manda decapitar, né, que ela pede a cabeça, ela está exorcizando, mas também ela percebe que aconteceu algo depois disso, e ela deixa bem claro isso aqui. Então, a Salomé, como boa serpente que ela vive na serpentinidade. A serpentinidade não é só um atributo da Salomé. Todos nós estamos na serpentinidade, que é ficar vivendo na contradição da luz e da sombra e ficar tentando ser cozinhado nessa contradição, até que a gente possa se transformar, até que a gente possa juntar a terra e o céu. Juntar como ela fez. A terra e o céu. Quem falou Ouroboros? Exatamente. A cabeça da serpente toca a terra, a cauda dela. A cauda da serpente toca a cabeça. Assim, talvez ciente disso, eu não sei, ela vai e ela pede a cabeça de Ocanã e beija. E quando ela beija, ela descobre que ela tinha perdido a magia da contradição, porque ela mandou matar o Iocanã. Quer dizer, ele era o céu dela, ela era o céu dele, ele era a terra dela, ela era a terra dele. Eu diria que ela sofreu uma grande queda. Hoje a gente diria que ela estaria em depressão. Ficou muito deprimida, foi numa grande queda. Como Ísis também, quando foi lá buscar o irmão gêmeo dela, né? O Osíris, que tinha morrido. Como a Maria Caninana também morava dentro da lagoa, junto com seu irmão gêmeo. Uma outra serpente. São várias serpentes em todas as culturas, tentando encontrar a sua cabeça, o seu céu e a sua terra. No livro vermelho, o Jung, ele tem... Vocês sabem qual é a origem do livro vermelho? O livro vermelho do Jung é um livro que, quando eu encomendei, eu pensei que ia chegar um livro. Eu juro para vocês, ele é do tamanho dessa história aqui. Porque ele queria preservar os desenhos do Jung, né? A origem, a originalidade dos desenhos do Jung. Ele em 1913, ele estava andando num trem e ele teve uma visão de que muito sangue e muitas cabeças e muitos pedaços de corpos rolariam pela Europa. Ele estava prevendo e sentindo que vinha uma guerra. Ele estava prevendo isso, que vinha uma guerra, porque tinha acontecido alguma transformação, e eu escutei isso numa das mesas que eu estava, como se o Bruno Latour falou que agora a gente já atravessou uma linha, estou falando o que eu escutei na mesa agora, tá? Que a gente atravessou uma linha que a gente tem que pensar uma outra forma de existir. Mas o Jung, em 1913, ele falou, a gente já atravessou essa linha. E, a partir de então, ele começou a escrever os livros negros dele. E ele escrevia, e ele desenhava, e ele escrevia, e ele desenhava, e ele conjurava. Ele pensou que ele estava ficando louco. Possivelmente. Bem possivelmente. Ele estava ficando louco para o paradigma atual, mas eu acho que, para ele estava bem são. Então, ele tem uma visão. A visão é o seguinte, tem o profeta Elias, que também é um personagem bíblico, e ele anda com a Salomé, que é filha dele,
cega, ela está na escuridão do lado do profeta Elias. E ele pensa o seguinte, veja se não é muito parecido com João Batista. O que é que esta prostituta está fazendo do lado de um profeta? E ele toma um susto com ele mesmo. Fala, meu Deus, quer dizer, ele não diz meu Deus, eu que estou falando. Né? Ele fala, como é que eu critico assim a Salomé? Então, algumas pessoas interpretam essa parte do livro vermelho como se a Salomé fosse a função inferior do Jung. Todo mundo tem uma função superior e uma contrapartida inferior que conecta o céu e a terra, que ela seria o sentimento dele. Eu não vou por aí, embora isso não exclua, que eu vou falar, não exclua uma coisa ou outra, mas eu vou pelo seguinte, ele, como João Batista, ele também não entrou em contato com algo. Então, ele corria o risco também de perder a sua cabeça. Quando você perde a cabeça, quer dizer, eu não estou dizendo que toda vez você perde a cabeça, mas se você está voando muito alto, vai chegar uma hora que você vai ter que ficar que nem um enforcado do tarô e ficar de cabeça para baixo. Porque você precisa tocar. Fazer, segundo, pelo menos, de Jung, fazer esse caminho. Então, a cabeça do Yohanan rolou até o chão. O Jung teve um sonho antes e falou assim, eu tenho que descer aqui do pedestal. Ele sonhou que ele estava matando uma figura luminosa e ele percebeu que o ego dele estava tão grande que ele precisava cair na real, cair no chão, ficar mais humilde. Ele pede dispensa de todos os lugares de poder que ele estava frequentando e facilitando, ministrando, e ele, então, começa a escrever toda a obra dele que hoje a gente tem acesso. Eu vou fazer mais um parênteses aqui. Vocês sabem que a serpente também está no yoga, né? A Kundalini, a gente tem na base da coluna, segundo o yoga, uma energia psíquica que você, através do mantra, vai despertando, e elas vão subindo pelos nadis, que são canais sutis na filosofia sutil do yoga, né? Você vai por Pingala, que é o sol, e você vai por Ida, que é a lua. Então, noite e dia, luz e sol. Noite e lua, luz e sol. Esses opostos. E para você ter a Kundalini subindo até o topo, é preciso que Pingala e Ida estejam equilibradas. Para que você faça a ascensão, faça o Mysterium Conjunctum, que é fazer aguentar a contradição da luz e da sombra, até você se transformar numa nova pessoa, você também tem que ter um equilíbrio entre a sua luminosidade e entre a sua capacidade de adentrar a escuridão e permanecer nela, como a Salomé. Então, a Salomé, ela perdeu João Batista e ela precisou conjurar o amor de outra forma. Ela não ia conseguir mais fazer a conjuração do amor dela através do João Batista, porque ela mandou matar. Eles tinham um destino em comum, um destino foi dado isso para eles. E aí ela descobre intuitivamente o Ouroboros. Eu achei muito interessante que o símbolo, né, desse congresso fosse o Ouroboros, quer dizer, muito interessante, mas é porque a Salomé, ela já estava fazendo esse trabalho. A primeira vez que a gente fez, né, a primeira entrevista de Salomé, a Luciane chegou para mim, já imbuída da Salomé, e me disse, Mônica, a gente precisa fazer um movimento com as mãos para colocar a aliança. Esse daí, o Ouroboros, é o eterno ciclo da criação, entre o feminino e o masculino, entre luz e sombra, mostrando que a vida renasce até das sombras. Com esse ato, Salomé traz João Batista à vida. E aí a gente está falando, então, do Mysterium Conjunctionis, né, que é o céu e a terra se unindo. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês não usam alianças quando casam, vocês usam serpentes, para lembrar o tempo inteiro que naquele confronto com o seu parceiro, com a sua parceira, naquele encontro, confronto não, você vai ser ativada depois de 2 anos nas suas sombras.
eu vou contar aqui para vocês, eu não sei se agora eu vou ser queimada na fogueira das bruxas, mas eu sou astróloga. Canta. Em mim. Então, é o seguinte. Agora esqueci. Bom, eu sou astróloga. Não, eu realmente esqueci. Bom. E aí eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Você ia ser queimada na fogueira. Era uma coisa que... Não, mas eu esqueci, gente. Eu estou na menopausa. Dá licença. 9 minutos. Então, eu lembrei. Se você fica... quando você faz sinastria amorosa, assim, as pessoas falam, quero fazer uma sinastria para ver se eu vou me dar bem com o rapaz ou não. Eu falo assim, não faz agora, faz daqui 2 anos, porque só daqui 2 anos vai aparecer quem vocês são de verdade. Não adianta fazer sinastria para prever se a relação vai dar certo. Não funciona. É sempre depois de 6 meses, 2 anos. Porque então a serpente aparece, ela vem lá da escuridão e tudo aquilo que está no céu como idealização cai por terra. A cabeça de João Batista cai no chão. Bom, então vocês não usam alianças, vocês usam serpentes que viram dragões, que é o mistério conjunto, a serpente arrastando o seu ventre na terra, se unindo com uma ave branca, uma ave negra, uma ave multicolorida que se transforma num dragão. Por isso, se alguém disser com desprezo, essa prostituta, essa mulher não vale nada, ele perde a cabeça, ela perde a cabeça. Como fez João Batista e o Jung. A cabeça ela vai precisar tocar na terra. E como o amor nunca termina, a gente não está falando de Eros, a gente não está falando do amor romântico, a gente está falando do Mysterium Conjunctionis, a gente está falando de um amor que nunca termina, ele não começa no ser humano, ele não termina no ser humano, ele não está só na luz, ele não está só nas trevas. Então, Salomé, querida, eu te pergunto, você trouxe aqui... a gente sabe que, de alguma forma, você conspirou para que João Batista fosse abatido. Mas eu verdadeiramente não acredito que foi você a causa disso. Eu acho que o João Batista ele estava tão desorganizado, porque ele era um mestre, mas ele resolveu implicar com a sua mãe. Estava tão desorganizado que aquela cabeça dele ia cair de alguma forma. Tá? E, de alguma forma, você também, em algum momento, você se perde nisso, mas você tenta resgatar através do corpo, e você traz essa questão do corpo da mulher. E a minha pergunta é, como é que é o corpo... Esse daqui está melhor. Como é que o corpo, como é que é para você, como é a tua experiência como bailarina, e como é tratado o seu corpo de mulher? Obrigada, Mônica. Lembro que quando eu trago pensar o corpo da mulher é porque que dança, né? Porque eu acho que eu tenho uma ideia e uma sensação, né? Já que a pergunta é para mim, na carne mesmo, né? Na imagem, que sendo uma mulher que dança, é um olhar sempre diferenciado para o meu corpo, né? Para os movimentos, para esse erotismo. Então, quando eu me dei conta mesmo, né, que a Salomé, com essa dança, ela começou não só pela questão da cabeça, como se diz, né? Vai ver que o João Batista ia perder mesmo, né? Porque ele implicava com a Herodíade, porque ele anunciava Jesus e ele anunciava de uma maneira muito feroz e cindida, e ele atacava mãe e filha. Ele atacou muito, né? E eu, de certa forma, quando eu trago a Salomé
para a dança, não pelo teatro, mas para pensar o corpo da mulher, é nesse sentido, né? É nesse sentido do quanto nós, mulheres que dançamos, e eu, né, me sinto... eu não posso mais me cindir. Eu tenho que ter o direito de botar meu batom vermelho, eu tenho que ter o direito de dançar, de serpentear na minha dança, sem ser chamada de uma prostituta, sem ser chamada... Porque a mulher que dança, principalmente no Brasil, ela sempre tem um atributo, né, sexual. Então, essa questão do sexual, né, nós, né, Marta, a gente dá aula... A gente dá aula, por exemplo, o tempo todo que eu vejo lá as nossas estudantes de dança, por exemplo, né, que senta, abre a perna, cruza a perna, porque a mulher... Então, as marcas todas do corpo, do que pode ou não pode por ser mulher, né? E o que tem o corpo da mulher que é confundido quando ela dança com sensual. Então, isso fala também, eu acho que muita coisa que dos mitos, né, da fertilidade, a sagração da primavera, né? Eu já escrevi sobre a sagração que fala, então tem que matar uma virgem para a fertilidade do solo. Epa, que pare essa chuva, mas vai matar a virgem por quê? Porque uma mulher, porque é virgem, e porque é a dança que aciona para trazer a chuva, né? Então, um pouco que eu insisto nessa tecla e também me exponho, eu sou uma mulher também na menopausa, com 55 anos, também não sei... Não estava mais dançando, quer dizer, eu parei de dançar há muitos anos, eu volto a dançar com a Salomé por essa convocação dela, no sentido que é dado, né, da mulher. Alguém tem que mostrar, alguém tem que viver, eu acho, né? E até me misturo hoje com ela. Martinha? Não sei se mistura mesmo, que o Morro, hein? O Morro que desenhou, né? E a Lu Salomé. E a Lu, que era amiga do Nietzsche. do Rio. Eu ia falar uma bobeira. Por favor, fala. As carteirinhas... Tem uma vez, quando eu morava em Brasília, passou um programa da Rua Prado Júnior, que é a Rua dos Puteiros, né? De Copacabana, e só que tinha um serviço, aquele que nem do filme Paris, Texas, que a Natasha Kinski fica no vidro atrás, o cara bota uma fichinha e o vidro de espelhado fica transparente. Era um serviço desse, na Prado Júnior. Aí o cara falou assim, estava passando na televisão um programa. Aí o cara falou, não, mas não tem contato físico, porque era uma coisa assim de striptease, né? Atrás do vidro. Aí o cara falou, dono do estabelecimento, não tem contato, não sei o quê, e todas são formadas, sindicalizadas, profissionais, não sei o quê. Aí a mulher mostrou a carteirinha, Sindicato dos Profissionais de Dança. Aí o André, meu amor, a sua carteira. Que maravilha! Porque dançarina tem essa conotação, né? A Tainá, que levantou aqui, a Tainá fala que é dançarina. Assim, eu costumo mais usar bailarina, porque em inglês dancer é bailarino, né? Assim, em francês, sei lá. Em português é que tem essas duas palavras. Mas acaba que dançarina tem essa conotação erótica, né? Eu acabo achando bailarina uma coisa mais genérica. Eu acho legal porque eu acho dança em geral, né? Mas dança, quando fala dançarina, já tem grandes, assim, quase sinônimo de prostituta, né? Em português. Em outras línguas, dancer é tudo igual, é bailarina, né? Não sei. Tem a música da Tina Turner, né? I'm a private dancer, né? Então tem a dança, mas isso aí está ligado ao corpo, né? Ao tabu do corpo, a negação do corpo, e um corpo que não é disciplinado, adestrado, que se expressa, que não faz só os movimentos que são assim, que são convencionais, né? Que estão dentro de um registro. A Bia, professora lá da musicoterapia, coordenadora da musicoterapia daqui da UFRJ, ela não fala em estados alterados de consciência através da música. Ela gosta de dizer estados incomuns,
Então, porque é alterado já, né? Porque quer, mas assim, já são maneiras de se movimentar que não são ordinárias. Né? A gente caminhou outro dia com a Patrícia Bárbara num mato aqui fora, explorando espaços, e hoje a gente foi lá de novo. Eu, a Patrícia e a Tainá. E, gente, tem uns containers ali, tem um monte de construção, que é igual a música do Caetano Veloso, aqui tudo parece construção e já é ruína, porque estão condenadas as construções aqui em volta. E milhões, né? Custou milhões. Mas, enfim, quando você anda num mato, do lado do centro do prédio, né, que você trabalha, aí você vê aquele mato, aquelas árvores, aquele monte de coisa abandonada. Aí você volta para o prédio, você já entra num estado diferente, né? E a dança faz isso também. Você falou uma coisa que ressaltar, sublinhar ainda o que a Marta falou, é que é o corpo, né? O corpo da mulher, porque ele é controlado, e porque o corpo da mulher está associado à escuridão, e a escuridão tem todo o mal, e todo o mal dá medo. É importante essa questão, o corpo da mulher, o corpo da mulher e dos homens, e de todos os gêneros, eles acessam vários estados incomuns, né? Mas o da mulher, a gente tem um acesso e a gente fala muito pouco sobre isso. A gente tem poucos livros que falam sobre isso na perspectiva, inclusive, da mulher que faz ciência. Como é aquele corpo, o corpo sujeito da mulher, como Merleau-Ponty fala, como é que ele produz, ele vê a realidade, né? Quando ela falou da parteira de Jesus, ela falou que a parteira colocou a mão, tem uma Cabeça toda lá. Ai, obrigada. Pelo amor de Deus. Quando ela falou da parteira, que deve ter queimado mesmo, né? Para Jesus nascer, os espiritualistas falam que quando Jesus veio à Terra, foi que nem um meteoro, né? Queima. A encarnação queima, né? A tese da Isabel Castro, que foi hoje a defesa, ela falou da palavra descenso, quando desce. Mas aí, quando ela falou, a parteira colocou a mão na vagina de Maria, aí eu fiquei assim, Maria tem vagina? Mas, ele nasceu por um útero, né? E naquele tempo não existia cesariana. Quer dizer, a cesariana foi de César, né? Mas a mãe de César morreu, né? E a Maria não, que a gente saiba, né? Então foi parto natural, Jesus Cristo. Mas eu nunca tinha pensado, gente, Jesus Cristo foi parto natural ou cesariana? A gente nunca tinha pensado, eu nunca tinha pensado nisso. E muito menos que a parteira se chamava Salomé, mas é outra Salomé, né? Mãe de Zebedeu e dos apóstolos Tiago e João, e ela tinha bens materiais e condições, e eu relutei muito, a Mônica sabe, a gente teve essa conversa, de falar vagina também, porque é uma coisa assim que eu digo, meu Deus, mas eu sou uma mulher, a gente é uma mulher inteira, a gente não é uma vagina, a gente não é uma parte do corpo, né? Que na ciência a gente fala, para a biomedicina talvez uma parte do corpo, não. Né, Salomé, Maria Salomé inteira, Maria, Santa Maria, mãe de Jesus, é inteira, mas tinha a vagina, que é por onde saiu Jesus. Então, eu também trabalhei uma forma de falar, estou trabalhando uma forma de falar que seja feminino, mas que seja inteira, né? Que não seja pejorativo quando falei, né? Nesse contexto, vagina de Maria, que não seja algo que não perca o feminino, porque também acho que a gente às vezes perde, né? E se curou quando nasce o bebê Jesus. Ela duvida da virgindade. Na verdade, ela na Bíblia, né? Ela duvida da virgindade de Maria, né? Então ela duvida, é o que está, enfim, na Bíblia. Ela duvida da virgindade. E aí, veja que Jesus, pode ser o primeiro milagre de Jesus, vamos falar assim, né? A primeira aparição de Jesus, né? Eu acho que dá para trabalhar assim, a primeira aparição de Jesus, mesmo no nascimento, fere quem não acha, né, que Maria é virgem.
Mas na medida que ele vai nascendo, naquele mesmo momento, ele faz um primeiro milagre, que é curar a ferida, quando ela pega nas mãos. Então, está dito dessa maneira. Eu acho lindo falar dessa pessoa, do ponto de vista não do milagre de Jesus, mas do feminino, da inteireza, da relação, como uma mulher também pode atacar a outra, né? Não, você não é virgem. Como? E o que eu teria com isso, se você é virgem ou não é virgem? Então, acho que essa história fala um pouco também da nossa relação entre mulheres, né? A outra pergunta é sobre o amor. Você disse que o Oscar Wilde, ele falou que a linguagem do amor é o beijo. E o Eugênio Davidovich, psicanalista maravilhoso, ele citava um amigo dele falando que a linguagem do amor é o beijo. Eu quero saber o que você sente quando beija a boca de Ocanã morto. Não é combinada essas perguntas, por isso que me pegou de surpresa. Agora, falando da linguagem do amor, seu beijo, né? O que eu sinto né? O que eu sinto em relação ao Iocanã é o beijo que não se realiza e se realiza num outro plano. Então, eu sinto assim, também eu tive que morrer, também eu tive que perder, talvez eu nunca conheci o amor, nem o beijo. O que é o amor, né? Então, o que é o amor? O amor está no desejo do beijo. E ao beijar, né, essa cena que é a cena emblemática da Salomé, né, que é a cena que dá a ver Salomé louca. Salomé, não podemos mais, né, onde decidem, né, onde Herodes decide também decapitar, né, também cortar a minha cabeça, né, também cortar a cabeça de uma mulher insana, né. Então, essa pergunta é uma pergunta muito, me pega de surpresa, é uma pergunta que conversa também comigo, Luciane, na medida que eu sou vegetariana, por exemplo, na medida em que o sangue é um sangue onde eu assisti partos, por exemplo, minha pesquisa de mestrado foi com grávida, eu assisti, mas o sangue do parto é um, né? Então também como a gente qualifica na nossa cabeça, eu não posso ver o sangue do animal morto, eu não posso imaginar comer uma parte, né, de um animal morto, assim como você, que a gente é vegetariana. Mas o desejo, ele ultrapassa, é o desejo. Para mim, você me perguntando, a cabeça, o beijo e o sangue vira uma propriedade. Vira uma propriedade. Eu quero ter, eu vou fazer tudo para ter. E aí transborda para mim essa ideia, se tem o sangue, se está morto, se eu tiver que ir para o lugar do morto, eu vou, se eu tiver que morrer para ir, eu vou, né? Mas eu sinto que é muito uma questão da posse. Agora, tudo que aconteceu até aquele beijo é amor. É sensação de tentar, não só para ter alguma coisa, é tentar sentir alguma coisa, é tentar mesmo encontrar o amor. É por isso que ela rasteja, o rastejar, é o buscar e fecha o olho, porque é algo que está em outra dimensão, né? Está em outra, tá pairando, como todas elas, né? Mas quando acontece, o acontecimento, ele saiu dessa, sabe? É quando você achou alguma coisa que você queria muito e você fica naquela sensação da busca. É a busca do amor, a busca do amor, a busca do amor, né? Eu perguntei isso também porque aquilo que eu falei, a gente ativa o mito através da presença. Eu queria saber a experiência dela, assim, como cada um de nós aqui, se perguntar
sobre alguma coisa e tentar se responder, também ativa e vai cutucando esses botões. Finalmente, eu queria convidar a Lilith. Será que ainda dá tempo? Vocês estão muito cansados, gente? Não. Tá, com a outra ação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir, vamos deixar a Lilith... Não, então vocês querem fazer alguma pergunta para ela? Então, rapidinho, a Lu, não, que a Lu, não, a Lilith sou eu. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não, eu não fui expulsa do paraíso. Na verdade, eu recebi uma intimação judicial do meu marido para que eu me mandasse do paraíso. Ele não me deu pensão, porque ele tinha contato lá com o Tribunal Superior lá. Não foi Deus que assinou. Eu acho que eles inventaram a advocacia nessa época, porque foi alguém que assinou. Me mandaram com os nossos filhos para longe. Eu tinha filho, sim, com Adão. Só que ele falou que eu tinha me relacionado com os demônios. Demônio, na linguagem de vocês, é namorado de ex. Os demônios que eu namorei, eu tive filhos, segundo ele, mas era só para não me dar pensão. Então, eu não fui expulsa. Eu recebi uma intimação e eu não fui expulsa porque eu ficava em cima dele. Porque ele gostava, gente. Ah, ele gostava. E eu também. Sabe por que ele me expulsou? Porque eu era feita de barro que nem ele, e ele não aguentou a competição. Ele não aguentou. Eu tive que ir embora. E aí, sabe o que ele faz? Ele casa com outra que também é feita de barro, mas ele mente para ela, você veio da minha costela, você veio da minha costela. E ela acredita. Ela acreditou. E pior, eu não era legal. Mas vocês sabem quem era a melhor amiga da Eva? Uma cobra. Uma cobra. Eu estava inteira. Mas ela era amiga de uma cobra. E vocês não sabem, não é essa, vocês não sabem. Vocês sabem qual era o hobby da Lilith? Adestrar dinossauro. Não sou eu que estou dizendo. É o diário dela que ela entregou lá para o Mark Twain, que ele escreveu, e estava lá. Ela adestrava. Sid Rex, dê a patinha. Que bonitinho. Numa dessas, ele sentou em cima da casa dos dois e destruiu. Eles ficaram muito abalados. Fizeram uma roda ali na árvore do fruto proibido. A serpente chegou e falou assim, come um fruto proibido. Ela falou, não pode. De repente, eles pegaram e comeram. Começaram a comer lá o fruto proibido, entraram numa onda maravilhosa, passaram a noite completamente mergulhados naquele esplendor. No dia seguinte, eles estavam expulsos do paraíso da paixão. 2 anos, eu não falei para vocês? Eu sou astróloga da Lilith, eu vou dizer para vocês. 2 anos de paixão e acabou. O fruto proibido expulsou eles do paraíso. Portanto, Salomé, eu sou ancestral de Salomé. Eu sou muito... Não sou tão velha assim, mas eu nasci um pouquinho antes do que ela. A minha pergunta é assim, as pessoas falam muito mal de mim, principalmente aqueles anjos amigos do meu marido, do meu ex-marido, falam muito mal de mim. Anjo, gente, é aqueles amigos do marido... eu vou explicar para você. Amigo do marido que se junta num barzinho para falar mal da esposa. Esses são os anjos. Então, falam muito mal de mim. E eu queria saber, por que você acha que falam tão mal de você? Você já deu umas pistas aqui, mas eu queria saber mais. Porque a gente fala, quer dizer, a gente até fala mal de homem, mas falam muito mal da gente, né? Ai, meu Deus, em primeiro, é uma honra conhecer você, Lilith. A minha infância toda, olha, desde o tempo que eu conheci Salomé, né, desde o tempo que eu comecei a dançar com a Salomé com meus 7 aninhos, eu tinha muito medo de você, Lilith. Eu vou te confessar, eu tinha muito medo, falavam muito mal, é verdade, eu tinha muito medo. Mas é uma honra porque muitas vezes, quando eu danço, em muitos momentos,
Eu ouço as pessoas gritarem: é a Lilith, a mulher do diabo, é a Lilith, é devil, é devil, é devil. E aí eu comecei a ver muito, isso é muito assim, para preparar toda a minha dança, essa dança que vocês viram. Eu vejo muito filme de terror, e vejo muito filme de terror, e vejo muito essa expectativa, e vejo muito esse olhar, e vejo muito esse traço. Não, e aí o que eu quis dizer? Mas aí o que eu quis dizer é que, primeiro, eu tinha muito medo e ouvia falar, até o momento, que para mim é uma honra, já vou terminar minha fala, para mim é uma honra te conhecer aqui hoje, porque eu me identifiquei com você. Tudo que você contou, toda a tua história com Adão, essa coisa dele botar a Eva no meio, você era anterior. Eu fico pensando que se eu tivesse tido a oportunidade, que era tudo que eu queria ter ficado, eu queria não só o beijo e a cabeça, eu queria ter construído esse relacionamento, mesmo que fosse só 2 anos, com o João Batista. Então, para mim, tu é a minha ídola. Eu queria ter filho com ele, eu queria tudo com ele, eu queria ter uma casa com ele, eu queria vir para o Brasil com ele, eu queria ele dançando comigo. Agora fiquei aqui eu, só com a cabeça, que eu desenho, que eu nem... E cabeça, estou quase louca, durmo vendo cabeça, tipo o Jung, que eu conheci depois. Então, muito obrigada, é um grande prazer. Não fui eu que cortei, foi a mãe. Ó, eu tinha uma mãe muito ruim, e aí eu tinha uma mãe que tinha problema, que o João Batista chamava de meretriz, adúltera, e sempre fui uma menina muito bonita, eu sempre fui uma dançarina excepcional, né? Eu sempre fui... Então... Salomé, sempre dancei, de repente, guria, piu-piu, de repente o piu-piu ouve uma voz, o canto né? Então a Lilith teve esse convívio, eu nunca, né? Você foi muito mais feliz, porque eu só ouvi uma voz num poço, né? Iocanã preso. Nunca vi o rosto dele, eu achava que era um cabelo preto, era sempre a lua tem um brilho estranho, olhava para aquele buraco, aquele homem berrava, né, aquela voz de trovão, e a voz saía, aqueles perfumes saíam. Então, eu sou tua fã, Lilith, porque eu acho que eu vou dançar, e entrar e sair, em busca, mas você já teve todo o... Eu queria agradecer a Mayra Frost, e agradecer a todos vocês que ficaram aqui, agradecer a Luciane, que me convidou, ao Tiago, que filmou, a todos vocês, obrigada pela oportunidade. Eu também a Mayra, agradecer a Mônica Clemente, minha parceirona, esse anel desde muito. Mayra, obrigada, a todo mundo, obrigada. É difícil agradecer, acho que é muito pouco, né? Nós estamos profundamente impactadas. Aqui, acho que todos nós sentimos muito. Para mim, foi um momento muito difícil a montagem do nome dela. As partes. A montagem em pedaços. Eu acho que quem passa pela vida sabe o que é isso. Porque nós passamos por esse processo muitas vezes. Nós temos que juntar os pedaços. Para mim não é possível não refletir sobre o que é
a expressão, o domínio da expressão do sentimento através do domínio do corpo. Seja o domínio da voz, a mulher ela tem uma capacidade de colocar a intensidade na modelagem da voz, e a intensidade do sentimento. E ela é capaz de fazer isso através do corpo, também com um virtuosismo que nos é próprio, que é próprio da mulher. É o domínio do sentimento e da comunicação. É esse o problema, a comunicação do sentimento. Que é uma comunicação que ela não é dominada por códigos. Ela não é capturada pelos códigos, ela não é ordenada pelos códigos. Essa é uma forma de comunicação que apavora. Ela realmente desmonta. Ela não é decifrável ordinariamente, só na profundidade. Então, eu entendo que esse é uma ressonância que a gente consegue experimentar na experiência que nós tivemos aqui, como mulheres, mas não é como mulheres nas nossas relações afetivas, ou mesmo dentro dos nossos lares, é como mulheres em todas as dimensões das nossas vidas, em todas as frentes de vivência que nós experimentamos. Nós não deixamos de ser o que nós somos, não deixamos de nos apropriar daquilo que nós dominamos em nenhuma das frentes. Então, nós vivemos todas as dimensões de prazer e dor que são decorrentes desse domínio. E nós fazemos isso dentro da ciência. Para mim, é também absolutamente claro que ao mergulhar, e aí nós estamos falando, de certa maneira, um pouco da história também, e de como nós mergulhamos na história. Essa conjuração nós somos obrigados a fazer, aliás, nós não precisamos nem pensar nela. Quando nós nos debruçamos dentro de uma busca histórica, historiográfica, quando nós tentamos entender as origens desse momento e do que nós temos hoje como legado do passado. E não me espantaria que a gente possa, mais à frente, reconhecer dentro da própria ciência que é representada no campo da história, a necessidade de nós assumirmos a necessidade de nos envolvermos de forma muito mais plena, muito mais do que aquilo que nós determinamos como dimensões cognitivas, dimensões técnicas do envolvimento, para incluir a necessidade, novamente, de nós nos entregarmos ao envolvimento estético, afetivo, um envolvimento subjetivo, para que a gente possa largar as nossas capacidades de percorrer rastros. Então, esses pensamentos eu queria muito compartilhar com vocês e, novamente, agradecer. De forma emocionada. O recado profundo que vocês deixam aqui. Que não é para as mulheres, simplesmente, já seria grandioso. E mas para o que representa a condição humana dentro da ciência. O que representa a responsabilidade que cada um de nós carrega
dentro de uma busca. E dentre essas buscas, a busca da ciência talvez seja mais desafiante, porque ela está nos obrigando a reencontrar o humano no seu caminho e a sua humanidade no seu caminho. Eu queria reconhecer isso e agradecer essa força que vocês estão dando também para a ciência. Muito obrigada. A gente tem 30 minutinhos, gente. Vamos aproveitar um pouquinho mais delas. A Drag acabou de falar que a gente tem mais 10 minutinhos, se a gente quiser. E a gente tem tanta pergunta para fazer, não a Lili e a Salomé. Eu queria saber um pouco como veio a ideia de vocês. Senta que lá vem história. História, porque eu sempre fico assim, intrigada da onde vem a ideia, entendeu? O nascimento. Você viu ano passado trilhas com Vivi, né? Eu vi. Surgiu Ano passado eu fiquei com medo. de 2013. Por que ficou com medo? Você agora Eu vi a cabeça surgiu essa. Quando eu fiz a. eu vi Quando eu fiz o monólogo em 2013, que eu conto aqui da Salomé, eu fiz daquela forma over, né, que eu falo, que todo mundo tem aquela ideia da Salomé. E aí, de lá, ela persistiu. E aí, anos mais tarde, em 2022, eu fiz um estudo da performance ali na PPG Dança, que é a pós-graduação em dança, né, com o Felipe Ribeiro. E aí, aí esse vestido, gente, a mãe, né, a Mônica perguntou da onde o vestido eu ganhei da minha vizinha. Eu estava fazendo estudo da performance, foi antes de fazer o trilha. E aí, aí a minha vizinha um dia fechou na. Imagina, então você está da sincronia. Dentro da sincronicidade. E a Mônica, a gente fez em que ano? Porque daí, agora, essa história do anel, a Mônica, é que a Mônica é minha parceira do projeto de pesquisa da fotografia. E antes disso também, eu chamei a Mônica para uma coisa de capturar, que é a entrevista que a gente está fazendo agora. Menor no Instagram, mas a gente fez no Instagram, a gente tinha o anel, tinha um show, a gente fez tomara que a gente volte a fazer no Instagram. Que é isso, entrevistar, a Mônica pode falar da entrevista, porque daí agora eu contei ela, que ela faz parte, né? A gente tem essa troca muito próxima. energia, né? É orgânico. Orgânico, que parece planta, você vê, e a gente foi apresentado assim, uma amiga nossa em comum falou. E as duas são ares com ares, você parece muito parecido. Aí botaram o Instagram da Lu é Lu Foque, Lu C, né? Lu C-O-C-Q-U-I, é uma pedida do Foque do balé. Bota a Luciane Foque. E eu e a Mônica, a gente tem essa ideia, né? Então é uma oportunidade de agradecer mais, porque é uma oportunidade de ouvir a você. É uma alegria para a gente saber que a gente está falando do coraçãozinho, com a Salomé, né? E eu e a Mônica, a gente está retomando, então, um projeto antigo, né? Dentro da entrevista, Salomé, esse projeto é dela, na verdade, ela nos chamou para frente, e é uma figurina. Vai ter que virar os contatos. Tem que virar. E esse bate-papo, o que acontece é que esse tipo de trabalho, né, mas eu tenho feito a performance sempre nesse ambiente acadêmico para ter essa conversa depois. Aí ela tem uma outra coisinha que eu queria. Tá vendo aquele violinho ali no fundinho ali, ó? Aquilo ali, aquele pessoal ali, que dá uma eu acho que eles estão impactados. Né? Minha turminha de química na escola 4.
E aí eu queria né? São professores de formação industrial, professores de química, e eu senti assim, eles chamou. Então, agora, de repente, fala uma coisa como a Magda fala, esse tipo de coisa. E aí, a última vez que eu também antropóloga, mas a última vez que foi em Angel, que é o espaço mais da massa, que eu estou sendo bem recebida, eu fiz no Angel, daí uma professora falou que coisa boa, uma professora, porque eu sou professora, né? Doutora em antropologia, então, uma professora ajoelhada, de pé descalço, se entregando, não dá nervosismo olhar para vocês, quando eu não sou uma atriz profissional, uma coisa, claro que eu tenho muito, uma trajetória de muitos anos. Ela falou que eu o melhor bailarino do Rio Grande do Sul, só que ela é moderna. Se eu voltei, então vocês na aula, de repente, às vezes para a escola, talvez tenha ali no final, tem alguns joguinhos, tem alguma, sabe, alguma proposição em que você mesmo, porque a gente está muito fragmentado, isso que a Mayra falou na seminário, mas está muito fragmentado como professor, então o professor vai ser assim, essa ideia de palestra, performance, essa ideia de palestra, performance, vai lá, senta, bota o óculos, dá uma palestra. As outras vezes, eu até às vezes faço mais palestras e depois fica esse giro doido aí na Salomé. Mas hoje eu já cheguei chegando, porque eu já estava no espaço, né? Eu já estava no espaço que eu fui ali cantar, que eu me sinto bem aqui, porque eu sinto que esse congresso, né, que esse espaço é um espaço próprio para isso. Eu acho que a gente não tem que ter medo de levar, claro que aos poucos, né? Eu chego numa aula agora, estou dando corporidade e educação física ali na dança. Aí eu cheguei, uma calça colorida, fiz uma brincadeira, todo mundo jovem, assim, 18 anos. Não era dança, né? Não era educação. Mas era graduação em dança? Não, na educação física, muito de calor. Aí eu pensei assim, não sei, é o meu sotaque, eu vou tentar de o meu sotaque, eu sou gaúcha, é isso aqui, vai ser aquilo. Então já fui, não, professora, que isso, a senhora? Não me chama de senhora. Então já comecei a fazer um mini personagem que brinca com isso. Tá rindo? Eu acho que eu vim com uma calça meio palhaça, né? Eu tenho que botar essa. Fica rindo de mim, vocês vão tudo dançar. Vai rindo, vai rindo. Então, esse tipo. Então, o que eu quis dizer é que todo mundo pode fazer, nos liberar, acionar um pouco esse jeitinho, porque às vezes a pessoa está rindo que não está acostumada, é só mesmo chamar para uma brincadeira, incluir, né? E eu acho que a gente está precisando, porque se a gente não faz isso lá onde vocês estão dando aula, na faculdade fica essa coisa, né, Marta? Usa essa roupa e não pode fazer. Fica sempre uma crítica, e não é só mesmo com as mulheres, mas é a divisão entre a ciência e a arte, e também sempre levando a arte para. A Marta faz muito bem isso no Para Todos, dessa brincadeira, desse, né, e leva. Então, que bom! Poderia se chamar aula de espetáculo também, né? Que eu chamava de aula de espetáculo. Guardando para a gente, vamos compartilhar. Honorato e Caninana, Caninani Honorato, Honorato tem escamas, tem escamas Caninana, Vida em forma de serpente, filhos de poto e de gente. Vida em forma de serpente, filhos de poto e de gente.